Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre o filme Confinado. E se eu te disser que esse filme americano copiou um filme brasileiro? E pra piorar, o brasileiro copiou um filme argentino. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Então, sem enrolação, vamos entender toda essa confusão. Antes de começar o vídeo, eu só queria falar duas coisas. Primeiro, quando eu falo filme americano, eu sei muito bem que o brasileiro também é americano, mas falar americano é bem mais prático do que falar estadunidense. E a outra coisa é que provavelmente Confinado nem sabe da existência do filme brasileiro. Provavelmente ele é só um remake do primeiro filme mesmo. Então, com esses avisos dados, volta pro vídeo. Hoje eu vou falar de 3 filmes com a mesma história, que é 4x4, A Jaula e o mais recente, Confinado. Eu quero falar sobre cópias melhores que conteúdo original, plágios, remakes e o filme do ano passado chamado de Herege. Dar a sinopse dos 3 filmes vai ser bem fácil. Bom, um ladrão ele entra em um carro, mas ao tentar sair ele se vê preso dentro do carro. E depois ele descobre que ele tá confinado em uma jaula e um carro 4x4. E quem o prendeu ali foi o dono do carro, um doutor bem velho que já foi roubado diversas vezes, está com muita raiva e quer fazer algum ladrão pagar. Infelizmente pro nosso protagonista, ele foi escolhido para sofrer. Então ele fica preso em um carro blindado, à prova de som e impossível de ver algo de fora para dentro. E agora ele vai ter que sobreviver esses infernais dias lá dentro. Me deixa sair! Anda! 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 Me ajuda! Socorro! Quando eu disse que seria fácil resumir os 3 filmes, é porque todos são idênticos. Só o Confinado de 2025 que você adiciona um toque de família e paternidade no início e pronto. Esse é a sinopse dos 3 filmes. Agora dando um contexto melhor de cada filme. Dirigido por Marian Cohn, em 2019 estreou 4x4, um filme argentino. E 3 anos depois ele ganhou um remake brasileiro, dirigido por João Weiner, mesmo diretor de Bandida, a número 1. O filme A Jaula estreou em 2022, protagonizado por Chai Suede e o Alexandre Nero. E por fim, em 2025 ganhou mais um remake, dessa vez estadunidense, com o nome Confinado, protagonizado pelo Bill Skarsgård e o Anthony Hopkins, que é o nosso queridinho Pennywise e o Hannibal Lecter. Eu tô falando muita cópia e remake, mas afinal de contas, o que é um remake? Bom, caso você não saiba, remake é uma nova versão de uma obra que já existe, refazendo o filme e muitas vezes fazendo uns ajustes para a época nova ou até um local novo onde a obra vai se passar. E geralmente esses remakes são feitos com obras velhas para tentar melhorar e trazer para a nova geração. É tipo o brasileiro pegando um croissant e tacando recheio dentro, e acaba que muitos gostam, outros preferem o original, assim como diversas obras que tem remakes. Então, caso você esteja se perguntando por que eu falo sobre cópia, eu vou te explicar um pouco melhor, mas em geral, nenhum deles é plágio de ninguém. Só são remakes. Afinal, se usar o exemplo da comida de novo, uma cópia, ou uma palavra melhor para esse caso, um plágio, seria pegar o croissant e trazer para o seu país e dizer que é seu, sem você ter alterado nada e roubando todo o crédito da ideia. Já a cópia é só o ato de duplicar a mesma coisa, sem mudança alguma. O que não é o caso, tanto a Jaula quanto o Confinado, eles não são plágios, mesmo que tenham muitas partes que são cópias do 4x4, mas em geral eles são remakes, afinal ambos estão recontando a mesma história, só que alterando certas coisas para o contexto da época e do país. A única forma de você sair daí é usando a chave, que obviamente tá aqui comigo. O que você faria se pegasse seu filho roubando, hein? Eu não sei. Resposta errada. Colocando os 3 filmes em comparação, começando pelo mais antigo. 4x4 tem uma boa ideia e uma ideia original, mas ela é bem mal executada. Afinal, mesmo que pareça promissor e um bom jeito de chamar o público com aquele trailer e a sinopse, não é muito difícil de perceber que, ao ver o filme, essa história não se sustenta por 1h30. Ou seja, sobra todo esse peso para o ator carregar o filme. E mesmo que o ator principal tenha atuado bem, eu não poderia falar o mesmo do ator que faz o doutor, com uma atuação sensal e que não se destaca e até decepciona após tanto suspense. E os policiais também não são lá grande coisa. Já a Jaula não muda quase nada do filme 4x4. Ele só muda algumas coisas para que a história faça sentido no nosso país, mas pelo menos traz um elenco de peso, consertando a maior falha da obra original. O Chai Suede, que faz o protagonista, está ótimo em seu papel, mas não tem como eu falar desse filme e não falar de Alexandre Nero, o ator que faz o doutor e que carrega o filme nas costas no momento que ele aparece, com uma atuação incrível, além de trazer um ritmo muito melhor para a história, e as atuações trazerem mais tensão, e até os policiais aqui estão muito bons, mas
novamente, mesmo não se tratando de um plágio, eu gostaria que tivesse tentado mudar a história. Afinal, dá pra saber exatamente o que vai acontecer se você viu 4x4. E são as mesmas cenas e os mesmos acontecimentos, ou seja, não só se torna previsível, como também comete os mesmos erros do roteiro do 4x4. Volta pra jaula! Volta pra jaula! O vagabundo aqui é ele! Vai defender vagabundo! Agora falando de Confinado, que tinha tudo para ser o melhor entre os três. Por ser ainda mais recente, trazem inovações da tecnologia do carro e trazem ideias novas, como a forma de tortura que o Dr. consegue causar dentro do seu próprio carro, e a história, mesmo que comece igual às outras, ela acaba tomando um rumo completamente diferente no final. E exatamente por tomar esse rumo diferente, com ter dois atores fantásticos, que é o Bill Skarsgård e o Anthony Hopkins, que esse filme tinha tudo para ser o melhor, mas o tiro saiu pela culatra, e essa tentativa de mudar como a história termina acaba trazendo uma ideia totalmente diferente do que o filme apresentava no início e acaba invalidando ou tirando o peso das coisas que aconteceram e acaba virando só mais um filme americano genérico. Afinal, na tentativa de ser grandioso, ele acabou se perdendo e virando só mais do mesmo. Eu não aguento mais! Não! Olá, Ed. Esse carro é meu. Assim como foi Speak No Evil, um filme dinamarquês, que trouxe uma história que só pode ser contada naquele contexto daquele país e trouxe um terror muito marcante, e que recentemente, no ano passado, teve um remake do mesmo nome, só que americanizado. E não só se perdeu completamente no contexto regional, como também virou um filme americano genérico. Pra mim, o ranking fica 4x4 em último, ironicamente sendo a obra original. Depois vem Confinado, que já ganhou pontos só por tentar fazer alguma coisa diferente, mas é essa diferença que acaba piorando tudo. E por fim, A Jaula, que infelizmente não se esforça em melhorar o roteiro, mas entrega tudo na parte mais importante dessa história insustentável para um longa-metragem, que é as atuações. Bom, caso esteja gostando do vídeo, por favor, deixa o like, inscreva-se e ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiver vídeo novo. Muito obrigado e volta pro vídeo. Bom, depois de tudo isso dito, eu queria trazer uma reflexão. Tem um filme do ano passado que trouxe um questionamento que me marcou muito. O filme é Herege, e ele traz uma questão de cópias. Ele fala sobre isso na religião, mas da forma como é falado, dá pra usar isso em tudo. Em resumo, no filme é citado como tudo é uma cópia. Como, por exemplo, The Loud Lord Game, um jogo de tabuleiro de 1904, feito por Elizabeth Magie, que 30 anos depois foi plagiado e ganhou o nome de Monopoly. Mas como Monopoly se tornou mais famoso, o jogo de Elizabeth foi totalmente ofuscado, e hoje em dia, quando se tem jogos parecidos nesse estilo, vão provavelmente falar que pegou a referência de Monopoly de inspiração ao invés de falar do jogo de Elizabeth. E usando agora a música como exemplo, houve um caso em que tudo começou com Chuck Berry, que lançou a música Sweet Little Sixteen em 1958. Anos depois, em 63, os Beach Boys lançaram Surfing USA, copiando praticamente toda a melodia da música de Chuck Berry, trocando apenas as letras, resultando em um processo judicial, e Berry acabou sendo creditado como co-ator da música. Mais tarde, em 77, o cantor Leif Garrett lançou sua própria versão de Surfing USA, mantendo os mesmos elementos melódicos herdados da música original de Chuck Berry. Mesmo que essa terceira música tenha feito isso em autorização e não se encaixando em plágio, ainda assim é mais um outro caso curioso de uma cópia de uma cópia. Assim como Monopoly, que é uma cópia e hoje em dia é ele quem é o copiado. Em resumo, o filme traz toda essa ideia. Trazendo um exemplo que eu dei de novo, se você escutar Surfing USA de Leif Garrett, você também escutou a versão de Beach Boys e também escutou Sweet Little Sixteen. Ou seja, em uma única música você acabou de escutar três. E essa mesma ideia que Herege traz, ela também se aplica a esses três filmes. Se você viu Confinado, você certamente viu A Jaula e também viu 4x4. E essa regra se aplica ainda mais quando você vê os dois primeiros filmes, já que as mudanças são ainda menores. Mas às vezes uma cópia pode sim ter mais alma do que o original, porque tudo depende de quem está por trás, ou seja, o elenco. E nesse caso, o Brasil ele pegou exatamente a mesma história, infelizmente não fez quase nenhuma mudança, mas pelo menos trouxe uma melhora na parte mais importante dessa obra, que é as atuações. Tanto o Chase Suede como o Alexandre Nero, e também tem a Marina Lima, que faz a negociadora da polícia e que traz uma versão diferente da personagem do filme 4x4 e ainda com uma atuação muito boa da Marina Lima. Em geral, A Jaula infelizmente poderia ter tentado melhorar o roteiro do 4x4 e trazer um projeto ainda melhor, mas felizmente trouxe um elenco de peso para uma história
história que só consegue se sustentar com os atores. E que baita atores eles trouxeram. E por isso, A Jaula foi o melhor dos três. No fim das contas, a originalidade é muito importante, mas a execução é tudo, mostrando como algo bem feito pode esperar algo novo. Bom, o que vocês acharam do vídeo? Vocês já viram algum desses 3 filmes? Vão ver Confinado quando lançar nos cinemas no dia 29? Me contem tudo o que vocês acharam, que eu vou adorar responder todos vocês. Muito obrigado e tchau!